Queridos, eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Quero, antes de mais nada, louvar a Deus por essa honrosa oportunidade. Estou realmente muito feliz pelo convite que a mim foi estendido para estar junto com os irmãos pregando a palavra de Deus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor presidente desta igreja do campo, aqui em Rio Verde, pastor Wellington Rocha. Deus seja louvado na vida do pastor Wellington e de todo o corpo de obreiros que trabalham junto com ele, para que Cristo seja glorificado nesta cidade. O meu muito obrigado por confiar a mim o altar para pregar a palavra de Deus. Deus seja louvado, pastor. Dê saúde e graça enquanto o senhor permanecer na presidência. Deus seja louvado também na vida do nosso irmão, que é o líder da Almaderve, o Guilherme Rocha. Deus abençoe ele e toda a equipe que trabalham para que este evento possa acontecer, e a você também, que de forma direta ou indireta também colaborou para que este evento fosse realizado. Quero também transmitir a saudação do meu pastor presidente. Eu congrego na Assembleia de Deus em Inhaúma. Meu pastor é o pastor Natanael Eufrásio. Estamos debaixo da bênção do pastor. Então quero transmitir aos irmãos a saudação do meu pastor. Se você recebe, diga amém. Amados, abra sua Bíblia comigo na primeira epístola que escreve João, o capítulo 3, o versículo 7. Faça como o pastor Wellington Rocha ensina. Se ele permite você ficar sentado, fica sentado. Se ele ensina que tem que ficar em pé, todos os que podem, se assim for o ensino, devem ficar em pé em respeito ao ensino pastoral. Se é em pé que lhe é ensinado, em respeito ao ensino, os que podem, por favor, fiquem em pé. Primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 7. Se você encontrou, diga amém. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Mas para isto, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Filhinhos, não deixe homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo é quem peca desde o princípio. Mas para este propósito, o Filho de Deus se manifestou, para desfazer ou destruir as obras do diabo. Se você puder e quiser, você diz amém. Tome seu assento, por favor. Amados, de forma muito simples, é comumente ensinado ou entendido que a Bíblia terá uma divisão, repito mais uma vez, de forma simples, em 3 tipos de livros: os históricos, os poéticos e os proféticos. De forma simples, as epístolas estão vinculadas ao entendimento históricos, logo não são poéticos e nem textos proféticos. Ainda que em algum momento leiamos a epístola e venhamos a notar
que em dado momento o que ali está escrito tem um determinado teor profético, isto não faz com que as epístolas sejam compreendidas como livros proféticos. Tudo que está escrito ali tem um objetivo muito claro de nortear, doutrinar, falar sobre a liturgia, ensinar sobre o que chamamos de ética cristã, o padrão moral dos cristãos ante a sociedade, o que é avesso ao pensamento da igreja e o comportamento, podemos aprender assim, da igreja do primeiro século. Então, quando os apóstolos ou os escritores escreviam as epístolas, o objetivo claro e incisivo era tratar a igreja naquele determinado momento. Poderia citar aos irmãos a epístola escrita por Paulo, direcionada a Timóteo, cujo intento, em determinado momento, é alertar ou advertir Timóteo acerca de um tempo do fim. E sobre isto Paulo diz: nos últimos dias virão tempos difíceis, trabalhosos. Segundo a descrição paulina, haveria uma diversidade de mestres, de ensinos, e os santos procurariam aqueles que lhe pregassem apenas o que lhe gerasse comichão aos ouvidos. Lembrando que a expressão comichão também pode ser entendida nesse texto como concupiscência, desejo ou algo do tipo. Rejeitariam a sã doutrina e voltariam-se para as fábulas. Haveria um momento em que a igreja se veria avessa ao que de fato lhe gera saúde e passaria a fantasiar, passaria a viver de uma forma pautada em fábulas no exercício da sua fé. E naturalmente, a expressão últimos dias nos dá esta sensação de que o que Paulo está falando claramente não está para aquele determinado momento, logo um determinado teor profético voltado para um tempo ou um desdobramento do tempo que não é aquele. Mas isto não faz, repito, a epístola ser de conteúdo profético. Qual é o nosso dever? Quando meditamos nas epístolas, temos por princípio, ou entre aspas, uma determinada obrigação de levarmos em conta um contexto para uma melhor compreensão do que gerava esta provocação nos escritores para escreverem essas epístolas. O que os motivava? Por que essas epístolas eram elaboradas? Cada epístola, principalmente as paulinas, tem um enredo distinto, e a de João não foge deste pensamento. Por que é que João está escrevendo essa primeira epístola? Haja vista que temos 3 epístolas de João, mas lemos nesta feita a primeira, e para tentarmos compreender alguma coisa aqui, devemos pensar: o que está provocando João a escrever essa epístola? Existe no mínimo 3 pensamentos que correm para uma solução, ou uma explicação, melhor dizendo, do que estava motivando João a escrita dessa epístola. Eu não quero esta noite descrever a vocês os 3 pensamentos, tomaria muito tempo. Então vamos nos ater aqui ao pensamento considerado majoritário. A maioria dos teólogos entende que o que está provocando João a escrever essa epístola é o combate de um pensamento chamado de gnóstico ou gnosticismo. É isso que está fazendo com que João escreva a sua primeira epístola, para tratar a igreja daquele momento acerca do perigo de abraçar o pensamento gnóstico. Também considero conhecimento, a expressão desnecessária seria uma expressão que não é cabível para o momento, mas também não quero aqui descrever o máximo possível do pensamento gnóstico. Então, mais uma vez, vou me ater ao ponto alto do pensamento gnóstico. O que ensina o gnosticismo, que obriga João a escrever essa epístola e que perturba a igreja
no seu princípio, tendo ápice aproximadamente no segundo século. Para os gnósticos, diferente de nós, da tradição pentecostal, que acreditamos que o homem é tricotômico, ou seja, composto de corpo, alma e espírito, para os gnósticos existe algo semelhante ao dualismo platônico. O homem é composto de corpo e de alma, o que chamamos de dicotomia. Nessa composição descrita pelos gnósticos, do homem ser físico, corpo, e ter também algo imaterial, sua alma, os dois são antagônicos, são completamente diferentes. Primeiro, o corpo que é físico, para os gnósticos, é mal em si. E quando eu digo mal em si, eu estou dizendo literalmente, segundo este pensamento, o mal no corpo é intrinsecamente mal no corpo. Tão mal que não há jeito de remir o corpo. Não há solução para o corpo, porque o corpo e as suas obras são más em si. O que resta de bom ao homem é a sua parte material, que seria a sua alma, proveniente do divino. A alma é boa em si, o corpo é mau em si. Qual é o objetivo dos gnósticos? Libertar a alma do corpo. O objetivo do gnosticismo é dar à alma a libertação, soltá-la do corpo. Então você tem dois caminhos, ou duas decisões possíveis com o que você pode fazer com o corpo. Sendo o corpo mau em si, esta linha de entendimento gnóstico entende que você pode restringir o corpo das paixões. Uma das formas é você amarrar os seus impulsos, é você amarrar as suas pulsões, é você evitar cair no que nós chamamos de hedonismo. Lembrando que a palavra hedonismo deriva da palavra hedonê, que é prazer, abstendo o corpo dos prazeres da vida. Ou, sendo o corpo mau em si, você também pode tomar uma outra alternativa: entregar o seu corpo às paixões e aos prazeres, os mais vis, ou qualquer tipo de prazer possível, sendo oposto o outro, abraçando o hedonismo. Por que então eu posso entregar o corpo às minhas paixões? Porque o corpo, sendo mal em si, não afeta em nada a alma. Então o que eu faço com o meu corpo não afeta o meu lado imaterial. Sendo o objetivo central a libertação da alma do corpo, utilizá-lo nas paixões da vida aceleraria o processo de degradação do mesmo, e do mesmo jeito alcançaria o objetivo primário. Está vendo o perigo? O que os gnósticos estão ensinando, simplificando, é: não tem problema em pecar. O que você faz com o corpo não afeta a sua alma. Pessoas inteligentes fazem perguntas, e nós pentecostais, diferente dos neopentecostais, raciocinamos. Naturalmente você deve estar ouvindo e pensando: como é possível a igreja estar praticamente abraçando este pensamento, forçando o apóstolo João a escrever algo, alertando sobre o perigo do gnosticismo? Eu vou trazer aqui para os irmãos um pensamento que nós podemos aqui misturar com o gnóstico. Quando você se deslocou da sua casa e entrou neste templo, qual é o seu objetivo? Servir a Deus. Não só aqui, você serve a Deus todo momento, mas aqui você se reúne junto aos seus irmãos com este objetivo central. Só que este Deus que você serve, que nós servimos, é um ser completamente distinto da gente. E uma destas distinções está na composição divina, referente a que Deus é incorpóreo, imaterial, indivisível e eterno. Nós somos corpóreos, finitos, corpóreos e finitos. Sendo corpóreos e finitos,
Nossa vida é regida por isto aqui, pelo relógio. Eu não sei, eu não conheço. São exatamente 8h30, 9 horas não existe. 8h35 não existe. 8h34 não existe. 8:45 não existe. Eu sou finito e preso ao tempo. E por ser finito, preso ao tempo, eu desconheço como será o final deste culto. Digo mais, sem ser dramático, mas parecendo ser, nem tenho garantia se conseguirei chegar vivo no Rio. O avião pode cair. A única coisa que tenho convicção é o que me acontece de imediato. O daqui a pouco foge-me da possibilidade de prevê-lo. Deus é diferente. Por ser eterno, a eternidade não tem começo. Deus é, e o que é não se altera. Tudo que transita é estável. Por Deus ser e não ser criado, Deus não é finito e não é preso ao tempo. E damos a isto em Deus caráter de atemporal. Deus está deslocado do tempo. Enxergo hoje como se fosse o ontem ou amanhã, tudo ao mesmo tempo. E chamamos isto também de presciência. Deus, por estar deslocado do tempo, sabe antecipadamente do que acontecerá. Logo, Deus sabe do estado caído do Carlos, daquilo que a teologia chama de depravação. Somos caídos, temos uma natureza adâmica, um conflito interno entre querer fazer o bem e acabar fazendo o mal. Logo, Deus sabe quando é que irei errar, com quem irei errar, de que forma irei errar, a hora que irei errar. E Ele sabe que na jornada da vida eu errarei, mesmo sabendo disso antecipadamente. Deus continua me amando e derramando sobre nós a sua maravilhosa graça. Se Deus sabe antecipadamente que eu irei errar, não uma vez, mas várias ao longo da vida, e continua imputando sobre mim o seu amor, significa que Deus sabe que esta luta contra a carne eu não vencerei neste corpo físico. Então para que lutar contra o pecado, se esta guerra já está perdida? Então, literalmente, o corpo é mau em si. Está vendo o perigo? João se sente na obrigação, por ser um apóstolo, de alertar a igreja. E começa a sua primeira epístola, no capítulo 1, fazendo o que nós podemos chamar de autentificação biográfica do seu apostolado. E ele diz: nós vimos com os nossos olhos a palavra, ela foi manifestada para nós, ou manifesta para nós. O que João está descrevendo? Igreja, eu vi a Cristo, andei com Cristo, fui chamado por Cristo, caminhei com Cristo. E no versículo 5 ele diz: e eu ensinei a vocês o que dele aprendi. Sabe o que João está dizendo? Eu, o apóstolo João, não ensinei a vocês as minhas conjecturas. Eu, apóstolo João, não transmiti a vocês o que eu acho ser certo, o que talvez seja correto. Nós transmitimos a vocês o que dele aprendemos. O que você aprendeu, João? Que Deus é luz. Importa que aquele que o adore em luz e não em trevas. Vamos lá? João está descrevendo Deus em luz. Deus é luz. Deus não é santo. A santidade só existe porque Deus existe. Deus é a própria santidade. Em Deus não há variação de trevas ou sombras. Então João está dizendo: Deus é luz, sua santidade é luz, e aquele que o adora deve estar nesta condição. Caso contrário, sendo trevas, não terá comunhão com o divino, porque a luz dissipa as trevas. Se desligarmos a luz desta bela igreja, ficará tudo escuro. Ao ligarmos o interruptor, a clareza dissipa as trevas.
Então João diz: o estado pecaminoso é escuro, o estado de santidade é clareza. Então ele diz: aquele que diz que adora a Deus, mas peca, não adora, porque não tem como se aproximar do divino. Todavia, João complica o pensamento, versículo abaixo, dizendo: porém, aquele que diz que não peca, peca porque mente. Então resolva-se, João. Por que se resolva? Porque se eu pego esse microfone e digo para vocês: Assembleia de Deus, eu não peco, já estou pecando, porque estou mentindo. Se estou mentindo, estou em trevas. Se estou em trevas, estou longe de Deus, porque Deus constitui de luz e eu de trevas. Se eu pego este microfone e digo: irmãos, eu peco, publicamente confesso que peco. Se estou confessando, obviamente estou em pecado. Se estou em pecado, estou em trevas longe de Deus, porque Deus constitui-se luz. Então todo mundo está em pecado, todo mundo está em trevas, e ninguém consegue se aproximar de Deus. Mas o que João está fazendo é a divisão simples, mais uma vez digo, de dois tipos de pecado: pecado consciente e pecado inconsciente. O pecado consciente é o pecado que eu tenho uma predisposição para ele. Vou dizer melhor: eu tenho tempo de dizer não, mas crio estratégias, meios, algumas formas para eu consumar o erro. Esse pecado é um pecado que a Bíblia chamará: quem faz isto de cão, é o que vomita e come do seu próprio vômito. Já o pecado involuntário não é que eu queira pecar, eu acabo errando. É o que Paulo descreve em Romanos 7: o bem que eu quero, não faço; o mal que eu não quero, acabo cometendo, e se enxerga em um estado miserável. Porém, João dá uma solução no capítulo 2: estas coisas vos escrevi para que não pequeis. Todavia, entretanto, porém, se você mesmo não querendo acabar errando, não precisa ir embora da igreja. Tendes um advogado, Jesus Cristo justo. Perceba que João, do capítulo 1, 2, 3, está combatendo o gnosticismo, advertindo sobre o perigo do pecado. E o pecado está posto no singular. Sendo posto no singular, João está universalizando o pecado, ou seja, generalizando. Não importa o pecado, estando no singular, João aponta e faz referência ao estado original. A este pecado original podemos fazer inferência joanina e entendemos que a conclusão do capítulo 3, versículo 8 que lemos, não está muito correta aparentemente, porque ele vem do capítulo 1 ao capítulo 3 dizendo: pecado, 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 mas para isto o Filho de Deus se manifestou. Para quê? Para desfazer Ué, se está no singular, deveria terminar: mas para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer a obra do diabo. Mas João é muito assertivo. Ele não diz: quando Cristo disse está consumado, ele não desfez apenas a obra do pecado e, por meio do seu mérito, concedendo a graça salvífica, nos tornando justificados através do seu sangue. Quando Cristo disse está consumado, além de perdoar os nossos pecados, ele desfez os efeitos ruins e destruidores que acompanhavam os pecados. Para João, e eu concordo plenamente, quando Cristo disse está consumado, ele perdoa o pecado e retira de nós os efeitos do mesmo. Quais são os efeitos do pecado? Vamos voltar a Gênesis. Quando Deus fez o homem, ao construir o homem de um pó que subia da terra, soprou sobre ele fôlego de vida. A descrição para nós na Bíblia Sagrada está adaptada. Tem alguém aqui que fala outro idioma? Inglês, espanhol, francês, alemão, alguma coisa? Levante a mão, por favor. Você fala inglês?
Bacana? Então você sabe que quando você vê um filme em inglês, a legenda lhe é estranha. Nem sempre o que se cita na língua vem ao pé da letra na legenda, correto? Quem traduz faz adaptações para quem está lendo compreender melhor. O texto no hebraico não diz fôlego de vida. A expressão é nishmat haim. Haim é vidas, é plural e não singular. Deus chega no nariz de Adão e sopra em Adão fôlegos de vidas no plural. É fácil de notar. Se você olhar para a sua direita, para a esquerda, trás ou frente, você não verá um animal aqui do tipo gato, cachorro, papagaio. Você não verá outro ser vivo, a não ser vocês, homens e mulheres, que se deslocam em feriados e em dias de culto para a casa de Deus para adorar a Ele. Nenhum outro ser vivo recebe o que Adão e nós recebemos. Vidas no plural. Nós podemos aqui compreender em um símbolo, em uma figura. Todos os animais, bípedes, quadrúpedes, répteis, anfíbios, que não têm este fôlego de vida soprado pelo divino, só pensam para baixo. Nós não. Nossos pés estão embaixo, conectados com a terra, mas a cabeça não está presa na terra, mas consegue discernir o divino. Então nós entendemos o que é de baixo, entendemos o que é de cima, desfrutamos o que é de baixo, desfrutamos o que é de cima, e de forma equivocada, alguns acreditam que se Adão não pecasse, o homem não precisaria trabalhar. Claro que trabalhava. Antes do pecado, Deus disse a Adão: lavrar e guardar a terra. Então é muito claro, Adão trabalhava na terra, mas na viração do dia que Deus o chamava, ele largava o trabalho e voltava-se para o divino. Esse é o estado que Deus criou o homem. Governe, cresça, multiplique-se, vá, case, tenha filhos, mas não permita que as coisas de baixo curve a sua cabeça. Não deixe que os prazeres de baixo te roubem os desejos das coisas de cima. Então você é o único ser que consegue olhar para o alto e entender quem está sobre a nossa cabeça. Quem está me ouvindo ainda, diga amém, por favor. Para eu enxergar o que está no alto, eu preciso estar reto. Se eu não estiver reto, a articulação do meu pescoço não me possibilitará olhar para o teto. É um sentido figurado. Deus fez o homem reto para que ele estivesse embaixo, mas olhando para cima. Embaixo, mas olhando para cima. E diz a Bíblia: a janela da alma são os olhos. Então os olhos mexem com os outros sentidos, com as minhas emoções. Viva para baixo, mas não prenda suas emoções, desejos ou pulsões com aquilo que é de baixo. Faça, se emocione, tenha prazer, desejo, anseio pelo que é de cima. Eu não vou cair aqui no maniqueísmo, dizendo que existe um Deus bom e um Deus mau chamado diabo, e dar ao diabo poder que ele não tem. O que o diabo nos faz é tentar. O pecado é que nos desconstrói, o pecado é que nos deforma. Antes do pecado, a articulação para olhar para o teto. Depois do pecado, o homem começa a se encurvar, e Deus disse: você viverá do suor do seu rosto. O trabalho é multiplicado em dores, e o homem passa a se relacionar com o seu próprio esforço. No Éden, olhando para o alto, eu lavro, eu guardo, mas quem dá o crescimento, quem me proveu o jardim, quem me deu o emprego, quem me deu saúde,
quem me dá a condição de ir à faculdade, quem me dá fôlego de vida todos os dias, é aquele que está em cima. Só pensa assim quem não está encurvado. Quando o homem peca, a relação entre homem e suor vai o encurvando, ao ponto que, multiplicando-se a tecnologia, a ciência, o homem vai se desconectando de Deus aos poucos, entendendo que a vida se encerra aqui, o inferno é aqui e Deus é dinheiro no meu bolso. Eu tenho casa porque eu trabalhei, eu tenho roupa porque eu trabalhei, eu tenho celular porque me esforcei, eu sou rico porque eu estudei e aprendi isso, só tenho as coisas porque a minha família conquistou. E essa relação entre homens me encurvando. Estou bastante curvo, sim ou não? Sim ou não? Quanto mais curvo eu fico, eu perco a articulação no pescoço. Então, quando eu tento olhar para o teto, não dá mais. No máximo, eu enxergo ali o retorno. No máximo, eu enxergo aquela TV. Mais nada. Quanto mais encurvado eu fico, maior a minha dificuldade de olhar para cima. Sem Jesus, você nunca estaria aqui. Sem Jesus, sem a cruz, você andaria assim. Assim. Quem não tem Jesus anda assim em Goiás. Quem não tem Jesus anda assim no Rio de Janeiro. Crente inteligente já está dando glória a Deus, porque sabe onde isso vai dar. Quem não tem Jesus anda assim. E quem anda assim, seus olhos estão para baixo. E se a janela da alma são os olhos, sua emoção, seus desejos e pulsões são manipulados e governados para baixo. Quem não tenha o que você tem, mas tenha a sua idade, nunca conseguirá te compreender. Por que não te compreende? Porque enquanto você está assim, alguém está andando assim em Rio Verde. Quando chega o carnaval, qual é o pensamento deles? O máximo que eu enxergo é o horizonte. Então o que mexe com os meus desejos, o que afeta as minhas pulsões, é o que eu vou comer, o que eu vou beber, o que eu vou vestir e o que eu vou curtir. Então, por ser manipulado pela terra, a terra é quem governa eles. Chega feriado, vou beber, vou fumar, vou cheirar, porque o que eu posso enxergar na vida é aproveitar ela o máximo possível antes que eu envelheça. No máximo ele enxerga o horizonte, porque não tem perspectiva além desta vida aqui. Vou repetir para você, e alguém já está entendendo. Quem anda encurvado não tem outra perspectiva a não ser esta vida aqui. Então para eles o que é viver é descer na boca da garrafa, encher o nariz de cocaína, fumar maconha, pegar geral, engravidar fora do casamento, porque meu corpo, minhas regras. E o nosso destino, sem a cruz, era andar assim e ser escravo dessa terra. Mas o grito de João não fica preso no primeiro século, ele vai viajando o primeiro século, passa o 15º, chega no século 21 e ecoa de forma nítida aqui em Rio Verde. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desencurvar o homem. Quer a prova? Jesus estava certa feita em uma certa região, e lhe aparece uma mulher, 18 anos, sofrendo da coluna. Não tem massagem que bota aquela coluna no lugar, não tem remédio, antibiótico que faz aquela coluna voltar. Lá vem a mulher, a Bíblia diz paralítica, mas ela era encurvada, era tão torta que ela não conseguia mais andar aparentemente, só olhando para baixo, só olhando para baixo. Quando Jesus vê essa mulher, sem ela pedir para ser curada, ele é quem toma a frente e diz: perdoados são os seus pecados. Mas eu não me manifestei só para perdoar pecado. Desencurva. A mulher começa a voltar ao normal. Escute, ele olha para a multidão e diz: esta mulher estava aprisionada
dominada pelos demônios faziam 18 anos. Não é que o diabo encurva, ele aproveita a força do pecado de me puxar para baixo e se instaura nisso dizendo: para de ser boba, você só tem 15, quer ganhar seguidor? Bora bater foto de pijaminha, que essa é a perspectiva de ganhar curtida. Para de ser bobo, rapaz. Um carnaval desse, e você vai para a igreja vestido desse jeito, nem namora, boca virgem, não conhece o que é cachaça, não conhece o que é maconha, não conhece o que é funk, não sabe o que é pegar geral. Você é um bobão, você é um otário, é assim que eles dizem, você é um quadrado. Mas eles não sabem que quando você entrou pela Assembleia de Deus de Rio Verde, olha aí, e o pastor Wellington pegou esse microfone e disse: quem quer aceitar a Jesus como seu único Senhor e suficiente Salvador da sua vida? Você disse: eu quero. Quando você ergueu as mãos, você só não ouviu. Deus olhou para você e disse: eu tenho poder de te dar um Éden, eu tenho poder de te dar um carro, mas não vou te dar não. Eu tenho poder de dar uma casa, mas agora eu não vou te dar. Eu tenho poder de te dar casamento, mas agora isso não é prioridade. O que te darei agora é melhor do que casamento, é melhor do que casamento, é melhor do que casamento. E o que você recebeu? Quando você disse: eu confesso Jesus como meu Senhor, ele foi no teu nariz e disse: em nada, receba. Espírito Santo em você. Você só não sentiu, mas você que estava assim, começou a ficar assim, começou a ficar assim, e começou a enxergar o teto. Deixa eu lhe dizer algo aqui, e eu gostaria que você me ajudasse a pregar. Se não for desagradável, coloca a mão no ombro da pessoa que está ao seu lado. Nós vamos mergulhar no ombro dele, no ombro dela. Chacoalha ele e diga: ele ainda não te tirou da terra, ele só te desencurvou. Diga para ele, diga mesmo, diga para ele: ele ainda não lhe arrancou, ele só te desencurvou por enquanto. E o que você quer dizer com isso? Que você é esquisita, você é estranho, você é muito esquisito, você é muito estranho, porque grito de prazer é casado com satisfação de desejo. Aqui não tem cachaça, aqui não tem maconha, aqui você não faz o que você quer, aqui você não pensa o que você quer, aqui você não faz da sua vida o que você quiser. E mesmo não tendo o que o sambódromo tem, o que o sertanejo tem, o que esses shows têm, mesmo não tendo tudo isso, em vez de estar calado, murcho e cabisbaixo, você pulou, rodou, gritou, glorificou e sacudiu. Por quê? Porque nós não confiamos em carros e nem em cavalos. Nós não confiamos em carros e nem cavalo. Só confia em carro e em cavalo quem é encurvado. Nós somos aqueles que fazemos menção do nome do Senhor Jesus Cristo. Vou deixar mais claro ainda. Deuteronômio capítulo 8. Mesmo não precisando dar justificativa alguma, Deus olha para Moisés e diz: eu fiz. Você não quer mais ouvir? Quem quer ouvir ainda, diga glória a Deus, por favor. Eu fiz este povo andar no deserto 40 anos. Para quê? Para saber o que estava no seu coração, testá-los. Deixei ter fome, deixei ter sede. O que Deus está dizendo? Tudo era regrado, e eu só dava quando achava bom dar, para que vocês entendessem. Entenderam o quê? Que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sair da boca de Deus viverá. Vou repetir para você entender. Olha o que ele faz: ele tira o sapato caro, ele tira a roupa cara, ele tira o dinheiro, ele tira o emprego, para que você compreenda que o que te dá vida não são as coisas de baixo, mas é tudo que sai da boca de Deus viverá o homem. Mateus capítulo de número 4. E Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome.
Repito, e Jesus, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. No grego, a sensação do texto é fome como um necessitado, morrendo de fome. Aí o diabo aparece. Entendeu não? Ele não aparece enquanto a necessidade terrena não surge. No jejum ele não aparece, mas quando a necessidade da carne grita fome, ele aparece. Ele aparece na fraqueza e diz para Cristo: para que sentir fome? Ore para que estas pedras transformem-se em pães. E Jesus diz: para trás de mim, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de tudo que sair da boca de Deus viverá. Vamos aqui traduzir. Quem já se falar isso para jovem, para crente é brincadeira, né? Quem já sentiu fome, muita fome, levante a mão. Crente entende disso, não é verdade? Só quem sentiu muita fome. Quando você sente fome, dá tontura, fraqueza, formigamento, sim ou não? Então, quando a fome aparece, é a carne gritando: me sacia, me sacia, me sacia. E o diabo está dizendo: se a carne está gritando, é o de baixo que vai montar a vontade dele. Quem é encurvado, quando sentia fome, dizia: quem me dera um sertanejo, quem me dera um uísque agora, quem me dera uma balada agora. Por que a segunda-feira não passa logo? Eu amo a sexta-feira, eu quero a madrugada no sábado. Mas quando você passa pela cruz, você entende que nem só sertanejo é bom para a carne. Cadê a juventude inteligente que está compreendendo o que eu estou pregando? Levante a tua mão mais alto que você puder e não baixe a sua mão, não baixe a sua mão, pois a partir desta noite, e não passará desta noite, que vem a moda, que venham as músicas, que venham os convites na internet, que venham as seduções deste mundo. Nada e nem ninguém vai encurvar a mocidade de Rio Verde, pois para isto o Filho de Deus se manifestou. Só quem acredita que isto é uma verdade, dá um pulo nessa cadeira, uma rajada de glória, para quem entende que nem só de pão. Bata na mão no mínimo de 3 pessoas, no mínimo de 3, e diga para ele: se você entende que o que é de cima é melhor do que o de baixo, porque é que você está com a boca fechada? Se você entende que o que é de cima é melhor do que as coisas de baixo, eu te convido a um minuto a dar glória a Deus, esfregando o diabo no chão, mostrando para ele: eu sou jovem, mas eu tenho aqui está adorando. Cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida, cabeça erguida. Vamos continuar. Olha o que Davi disse, olha o que Davi disse, escrevendo um dos salmos mais marcantes, ou mais conhecidos. Davi disse: unge a minha cabeça com óleo. Unge a minha cabeça com óleo. Existe uma discussão saudável sobre o que está motivando Davi a escrever este salmo. O que está inspirando a Davi para esta composição? Alguns dirão que este salmo Davi está escrevendo porque está sendo ungido perante seus irmãos. Eu humildemente discordo. Eles terão base acerca do nascimento de Davi, pois não se sabe até o momento quem foi a mãe de Davi. Então cria-se precedentes para que acredite-se que Davi não era filho de um casamento correto, era uma relação extraconjugal. Se é ou não é uma outra discussão. Mesmo se fosse isto, eu não acredito que Davi escreve esse salmo quando é ungido. Eu acredito que Davi escreve esse salmo em En-Gedi. Por que em En-Gedi? Porque a estrutura do salmo colabora para isto.
mas eu só continuo pregando se você quiser continuar ouvindo. Quem quer ainda, diga glória a Deus. O que o Salmo está descrevendo? Escreve isso aqui. Olha a minha linha de raciocínio. É minha, é uma avaliação subjetiva, ok? Davi foge de Saul aproximadamente 10 longos anos. Quantos anos? Aproximadamente, porque toda data bíblica é bom você dizer, a não ser que a Bíblia dê aproximadamente 10 anos fugindo de Saul. Em dado momento, Davi permite com que essa perseguição adentre a sua cabeça, ao ponto que ele expressa: um dia, Davi diz, um dia Saul me mata. Ele pega a luta que está fora e traz para a cabeça. O que Davi está fazendo? Em vez de olhar para o alto e confiar em quem chamou e ungiu, a luta e a pressão da terra está tão grande que Davi vai se encurvando. Quando Davi disse: um dia Saul me mata, faça isso na sua casa e leia, Davi começa a retroceder, pastor Amós. Ele guerreia do lado de Filisteu, ele anda com mercenário, ele come pães da mesa da propiciação, ele se finge de maluco. A vida de Davi começa a ruir. Deus precisa chamar a atenção de Davi e mostrar a Davi que ele está com Davi ainda. Depois da guerra de Keila, Davi foge para o deserto de Judá, chamado de Zif. Ao chegar em Zif, ele encontra com Jonatas, fugindo de Zif, com medo dos moradores de lá entregá-lo na mão de Saul. Ele vai para En-Gedi. Preste atenção. En-Gedi fica próximo aos compêndios de desertos de Judá, que são aproximadamente 5. E En-Gedi é um oásis que tem aproximadamente 5 a cerca de 6 quedas d'água. Quem é de Judá conhece esse oásis e tem por hábito conduzir as suas ovelhas para serem refrescadas em En-Gedi. Quando Davi chega em En-Gedi, se escondendo de Saul, quem é que entra lá? Saul. E Saul, distraído, vou dizer essa expressão, Davi corta um pedaço de sua roupa, esfrega na cara de Saul dizendo: tá vendo? Se eu quisesse acabar com essa perseguição, eu acabava agora e você nem saberia que morreu. Deus te entregou na minha mão, mas longe de mim botar a mão no ungido. Deus levantou, ele arranca. O que te digo, Saul, que Deus seja juiz entre mim e ti, e que julgue a nossa causa. Eu não expliquei direito, eu vou explicar melhor. Escute. Quase 10 anos de perseguição. A chance de você acabar com aquilo é dada. E em vez de Davi acabar com a perseguição, ele diz: agora dá para eu suportar mais um pouco. E é nesse momento, na minha opinião, que ele começa a escrever o salmo: o Senhor é o meu pastor e não me faltará. Por que ele começa a escrever ali? Eu te explico. Davi não é guerreiro na sua origem, Davi é pastor na sua origem. Acredito que Davi conduzia frequentemente o rebanho do seu pai para En-Gedi. Só que quando Davi vai para En-Gedi, ele vai como pastor. Então ele vai protegendo o rebanho. Nessa feita, Davi vai como ovelha e Deus vai como pastor, mostrando que está apacentando a Davi. Vou te dar mais um motivo para você acreditar no que eu estou dizendo. Ele diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Para você chegar em En-Gedi, existe um desfiladeiro chamado de Ziz, ladeira de Ziz, que para as ovelhas é um vale de sombra e de morte, porque é escorregadio andar lá. Se o pastor não vai cuidando do rebanho, a ovelha pode cair e morrer. Então Davi está dizendo: agora eu entendi que eu deixei de ser o protetor para ser o protegido. Então eu te peço, deita azeite na minha cabeça, unja a minha cabeça
com o teu óleo. O que tem a ver com a mensagem? Tem tudo. As ovelhas não têm caudas longas, são curtas, e ela suporta cerca de 39, 38 a 41 graus Celsius. Se está muito quente, a ovelha faz força para respirar, e naturalmente, solta a secreção no focinho. Então quando a ovelha faz força, a secreção sai mais forte. A mosca vem, pousa no nariz, solta ovo, vira larva, entra pelo canal respiratório e come o cérebro da ovelha. De duas uma, ou a ovelha vai convulsionar, ou ela vai ficar completamente maluca. Quem anda assim, a pressão da terra deixa maluco. Mas quando você entrou aqui, o bom pastor pegou óleo de citronela, fez uma unção e disse: daqui a tua cabeça, daqui a tua cabeça, daqui a tua cabeça. Você acha que você está aqui o carnaval inteiro porque você é bom demais? Você acha que você está aqui segurando a vontade da carne porque ela vem, porque você é bom? Nada disso. É que o pastor, percebendo que a pressão da terra ia te deixar maluco, ele deitou azeite na tua cabeça. Quando a mosca vem para te deixar maluca, ela não é boba. Antes de pousar na cabeça, ela vem assim: deixa eu ver primeiro quem é que tem cabeça ungida. Porque quem tem cabeça ungida, olha aí, aqui tem. Quem tem cabeça ungida, eu não posso enlouquecer. Quem tem cabeça ungida, eu não posso deixar doido. Ih, Carlos, a mensagem veio atrasada. Já tem algumas pessoas aqui que já estão completamente doidas na pressão da terra. Fica tranquilo. Quando a ovelha já ficava maluca, o pastor enchia a mão de azeite assim, pastor Amós, e esfregava no focinho da ovelha. Aonde? Então a ovelha respirava e botava unção para dentro. Respirava e botava unção para dentro. Quando o cheiro entra, a mesma larva que entrou pelo caminho, ela está lá, chama outra e diz: arruma as malas. Por quê? Antes a cabeça estava vazia, mas agora que a unção está entrando, a gente tem que ir embora. E as larvas começam a ser expelidas pelo mesmo caminho que ela entrou. Eu vou repetir: pelo mesmo caminho que ela entrou, a unção obriga ela a sair. Levante as duas mãos lá em cima que eu quero profetizar. Eita, aleluia, sem medo de errar. A partir de hoje, pode preparar o que eu estou lhe dizendo. Teu pai vai te estranhar, tua mãe vai achar estranho, você vai pegar o molde da internet, vai desconectar e vai dizer: mãe, esconde um pouco, porque eu estou com vontade de me consagrar mais a Deus. E a sua mãe vai perguntar: mas o demônio entrava pela internet, mas o caminho do diabo vem por um, mas por 7 caminhos o inimigo baterá em retirada. Quem recebe o que eu estou pregando, irmão? 1 minuto de glória a Deus. Deixa eu ver se você aguenta adorar. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia. Só quem tem cabeça ungida. Eu vou parar de falar para você encher esta igreja de glória para isto. Eu preciso concluir. Existiam mais algumas obras para falar, mas serei ético. Mas quem gostaria de ouvir as outras obras, diga glória a Deus. Me convide de um ano que vem que eu termino. Digo a última obra. Quando Adão e Eva pecam, Deus fecha o Éden. Escute isso. Aprenda que o que tinha de melhor no Éden não era a vida infinita. O que tinha de melhor no Éden não eram as delícias que Deus provia lá. Era a viração do dia. Adão em estado de santidade pleno. Deixa eu lhe dizer algo aqui. A gente que erra todo dia, vem para cá, Deus